Bora, bora! Beleza! Mais um jogo de São Paulo. Ó, peraí, para tudo aí, para tudo aí. Olha aqui. Se você não der um like e não se inscrever, eu vou gravar o vídeo inteiro assim, ó. Esperando. Aí, ajuda aí o canal, dê o like, se inscreveu aí. Depois do vídeo curtinho, eu prometo, deixa um comentário aí então. O que acha? Né? Vamos lá. Desculpa a brincadeira aí, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente se diverte. Boa, pessoal, vamos lá. São Paulo e Santos jogaram na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate, um pontinho para cada um. E a gente vai comentar um pouco, falar um pouco sobre o jogo, para a gente não ficar apenas analisando o jogo pelo resultado em si, né? Vamos ver aí o que aconteceu e depois a gente tira, com a sua ajuda aí, a gente tira a nossa conclusão. O São Paulo escalado, ele, não sei se você também teve essa mesma impressão, ele deixou muito claro qual que era a proposta de jogo. Com dois atacantes que têm a mesma característica de serem jogadores mais fixos lá na frente, e com 3 volantes e 3 zagueiros, deixou claro que o São Paulo viria para se defender e quem sabe explorar aí um pouco da descida dos laterais ou alguma jogada individual que permitisse fazer um gol. E mesmo assim o São Paulo no primeiro tempo, mesmo com essa postura e com essa ideia de jogo, teve as melhores chances. O São Paulo teve uma boa chance ali com o Tapia, numa boa jogada, um chute do Bobadilha, um bom volume de jogo, se encontrou em campo depois de uns 15, 20 minutos. E quando estava tudo caminhando ali para a final do jogo, primeiro tempo, pelo fato de ter esses dois atacantes, o Tapia acabou ficando perdido ali, acho que foi essa a impressão que passou numa jogada do Santos. Ele foi para o lado direito, fazia uma marcação, o cara tocou a bola para o zagueiro, ele não deu tempo de chegar, uma falha ali desse sistema, nesse posicionamento de marcação dos atacantes, já que estava jogando mais baixo. E o jogador do Santos efetuou um disparo. O Rafael, no meu ponto de vista, pelo menos é o que a gente ouve falar do pessoal que trabalha na área, deveria ter espalmado a bola não para dentro, e sim para fora, para a lateral do campo. E o Zé Rafael foi feliz no chute, acabou fazendo o gol do Santos praticamente no último lance. Tanto que fez o gol, o primeiro tempo acabou, né? Então 1-0 para o Santos. Eu acho que não foi um resultado justo no primeiro tempo, pelo que as duas equipes fizeram, mas é o futebol, né? Esse é o bom do futebol. O primeiro tempo ele foi marcado por uma situação em que cabe muita discussão, mas eu não sei se o árbitro errou. Ele deveria ter expulsado o jogador de Santos ou não. Pelo que a gente ouve falar, se o jogador impede o outro jogador de ter uma situação clara e manifesta de gol, ele deve ser expulso. Dá para levar em conta o fato de que a bola foi muito para a lateral, o Calleri ainda teria muito campo para percorrer, talvez um jogador de Santos que estava muito longe poderia alcançá-lo. Enfim, eu acho que foi essa a interpretação que o árbitro teve. E o Daronco, a gente sabe que jogando lá na Vila, essa interpretação ela fica muito mais consistente, né? Talvez se fosse do lado contrário, não sei. Ele tem essa característica, apesar de ser um bom árbitro, eu gosto dele. E o lance do Zé Rafael também na entrada no Enzo, também dá para se levar em conta que não foi uma entrada para cartão amarelo, mas ele não agrediu o jogador ao ponto de finalizar o processo ali, né? Quando ele levantou muito a perna, enfim. Eu acho que o único erro do Daronco foi no lance da falta para o São Paulo, que o Lucas acabou batendo, ele não ter expulsado o Zé Rafael, já que ele tinha cartão. Ele fez a falta no Luciano, que ia em direção ao gol, praticamente em cima da linha, e ali ele poderia ter dado o cartão vermelho para o Zé Rafael, acabou não fazendo, e aí eu acho que foi o único erro que dá para justificar ali, que ele realmente poderia ter expulsado o jogador do Santos. Mas, vamos lá, presta atenção, vamos para o segundo tempo. Primeiro tempo, então, eu achei um placar, poderia ter sido um placar melhor,
O Santos aproveitou uma única situação, ou a melhor situação para fazer o gol. O São Paulo teve boa chance e acabou não fazendo o gol. E o Rafael, no meu ponto de vista, ele falhou no lance. No segundo tempo, uma coisa foi ficando meio clara assim, durante o segundo tempo. O Santos, ele parece que foi... ele se encolheu, o time se encolheu, ele parece que queria aquele resultado e aí inverteu o papel e aí entrou o papel do treinador. Eu acho que o Crespo, apesar de ter demorado um pouco, mas ele foi muito bem nas substituições porque ele viu que a forma como o Santos estava jogando e como o São Paulo precisava empatar o jogo, não tinha necessidade de manter o terceiro zagueiro, ele tirou um zagueiro, colocou o Lucas em campo, deu um pouco mais, o time ficou um pouco mais agressivo, colocou o Luciano, o Marcos Antônio, ficou ali com aquela cara daquele time meio que considerado a base, e aí o São Paulo começou a trabalhar bem a bola, começou a envolver o Santos, e numa jogada ali de extrema qualidade do Lucas, que todos nós sabemos que ele tem, ele acabou efetuando um cruzamento preciso, e o Caleri, naquilo que ele é especialista, que a gente sempre fala, deixa o cara lá dentro, é especialista, fez um golaço de cabeça, empatou o jogo. E aí, depois do gol, o Crespo viu ali, o Santos fez algumas alterações, começou a ficar um pouco mais agressivo de novo, porque precisava do placar, muita pressão, a torcida xingando o tempo todo, protestos contra o presidente. Olha aqui, parece que eu já vi esse filme, hein? Protesto contra o presidente, contra os diretores. Você lembra de alguma coisa recentemente nesse sentido? Né? Sei não, hein? O negócio está ficando complicado lá pro lado da Vila. Mas deixa eles resolverem o problema deles lá e vamos para os nossos aqui. Uma observação que é interessante a gente fazer, o Crespo praticamente manteve o time nos últimos jogos. O time vem numa sequência bem forte de jogos. Se vocês perceberam, ontem teve alguns jogadores do São Paulo que terminaram o jogo bastante extenuados. E sábado, para mim, no meu modo de ver, ó, eu tô falando, eu acho o jogo de sábado o mais importante dos últimos jogos. Porque é o jogo que não tô pensando não é por causa do Campeonato Paulista. Com todo respeito ao Campeonato Paulista, mas eu prefiro focar nos campeonatos maiores. O Campeonato Paulista, se o São Paulo conseguir uma vitória, ele pode ir para Campinas, fazer lá, colocar o sub-7, o sub-11, com todo respeito ao pessoal da Ponte, é só uma brincadeira, mas ele pode fazer uma escalação bem alternativa lá, porque a Ponte Preta está numa situação bem difícil, provavelmente já vai estar rebaixado, e o São Paulo, com uma vitória sábado, ele praticamente garante ali, matematicamente não, mas fica bem difícil de não conseguir uma vaga entre os 8 e pelo menos já fica livre desse negócio de rebaixamento. Então, se classificar bem, eu, para ser sincero para vocês, até preferia que não classificasse para poder dar tempo para descansar o time e focar no Brasileirão, que é o meu ponto, no meu ponto de vista, é o principal campeonato. Campeonato Paulista, depois desse regulamento que fizeram aí, meu amigo, ó, passou, eu só não quero que o time seja, a gente tem que manter a nossa filosofia ali, a nossa honra de nunca ter sido rebaixado, essa é a minha preocupação. Não caiu, Brasileirão e Copa do Brasil. Eu até vou lançar de novo aqui a hashtag Cotia na Sul-Americana, tá? No meu ponto de vista, tá bom? Mas aí aceito qualquer tipo de comentário, a gente pode discutir sobre isso depois. Então, depois que o São Paulo fez o gol, o Crespo acabou colocando o Luan, no finalzinho o Mike sentiu câimbras e entrou o Ferrarese, né? O Ferrarese sempre quando entra eu fico meio preocupado. Em falar nisso, viu, Alan Franco? Copia aí um pouquinho com a Arboleda e que o Sabino vem fazendo, porque você fora de casa me dá uns calafrios quando você pega na bola, hein? Esse negócio de zagueiro achar que tem habilidade, eu já vi negócio de degringolar aí, ficar feio, mas vamos lá. Arboleda é sensacional na partida, Sabinão da massa também, Danielzinho como sempre, Marcos Antônio, motorzinho, enfim, pessoal, acho que foi, resumindo, o empate de 1-1 entre o São Paulo e Santos, resumindo pelo resultado, acaba sendo bom, porque Campeonato Brasileiro, você conquistar pontos fora de casa
ajuda você a buscar boas classificações. Mas deu aquele gostinho, principalmente depois que o São Paulo fez o gol, que tinha um bom volume de jogo, deu um gostinho de que dava para ter um pouquinho mais. O time do Santos se abateu bastante. É difícil jogar dessa forma, com pressão psicológica, a torcida protestando. Nós sabemos que não são jogadores de muita experiência, alguns que principalmente os que entraram depois, que são bons jogadores tecnicamente, mas a parte psicológica acaba influenciando. E o São Paulo, no meu ponto de vista, poderia ter aproveitado a situação, mas também vem de uma sequência forte de jogos, né? O pessoal acaba se poupando um pouco e tomara que eles possam se recuperar. E eu não fico, não estou muito, fico um pouco preocupado aí com o que vem pela frente para esse jogo de sábado. Não dá para negligenciar. Viu o que aconteceu contra a Portuguesa. Vamos lembrar que o São Paulo começou o ano tomando uma taca lá do Mirassol, ganhamos do São Bernardo na Bacia das Almas com o gol do Luciano. Esse é um problema que às vezes nós torcedores temos. O time, até o jogo contra o Flamengo, o time estava ali no limite, né? Crespo ameaçado, conseguimos 2 vitórias, de repente o time já passou a ser um time de ponta. Não é assim, calma. O elenco de São Paulo é um elenco muito bom, principalmente o pessoal que vem trabalhando como titular, mas nós estamos só em fevereiro. O campeonato acaba em dezembro. Ontem, em um determinado ponto do jogo, o Luciano colocou a mão ali na posterior da coxa. Vamos rezar aí, torcer para Nossa Senhora do Departamento Médico para que não seja nada muito grave, para que ele possa se recuperar bem e nos ajudar aí nos próximos jogos. Eu, ganhando sábado, confesso para vocês que eu fico bastante aliviado pro restante da temporada, e aí a gente consegue jogar o foco lá para o nosso Campeonato Brasileiro, que foi um campeonato onde a gente tem bastante predominância, e o São Paulo volte a ser grande no Campeonato Brasileiro, com um elenco que acho que tem condições de fazer uma boa campanha, desde que a gente tem a capacidade aí de administrar bem esse elenco, mais algumas contratações pontuais que possam aparecer, a chegada do Lucas Ramon, enfim, é um grupo bom, certo? Ó, de novo, olha aqui, vamos lá. Pum. Agora só vou encerrar o vídeo se você deixar o like aí e fizer a sua inscrição. Senão, vou deixar rolar o vídeo aqui e você não vai querer ver isso por muito tempo. Show o like, se inscreveu no canal, deixa algum comentário aí, nem que for para me xingar. Pô, ficou legal, hein? Beleza, pessoal? Sábado a gente volta, tem jogo pelo Campeonato Paulista, jogo importantíssimo, e a gente volta um pouquinho antes para poder falar sobre a provável escalação e ver como é que o São Paulo vai a campo. São Paulo 1, Santos 1, Santos 1, São Paulo 1, Campeonato Brasileiro, segunda rodada, bora, bora!